Olá meus amigos, mais uma vez estamos aqui para estudar a lição da Escola Sabatina e o título de hoje é Quem Nosso Pai é? E novamente nós vamos falar um pouquinho sobre o sofrimento que Jó estava passando. Mas vamos abordar uma coisa aqui muito interessante que tem se repetido por todas as eras. Em meio ao sofrimento que Jó estava passando, os amigos de Jó e também a esposa de Jó pensava que de alguma forma Deus estava punindo Jó pelo pecado dele próprio que ele tinha cometido para com Deus. Esse pensamento tem decorrido na mente de muitas pessoas. O Espírito de Profecia diz que o Israel posteriormente, até mesmo os discípulos, tinham esse mesmo pensamento de que Deus ele pune as pessoas em meio aos seus pecados ou por causa dos seus pecados aqui. E o Espírito de Profecia fala que esse pensamento é um pensamento errado, e Jó também pensava desta forma. Mesmo Jó sabendo que não tinha pecado, e ele falava isso, ele imaginava que Deus da mesma forma estava punindo ele por algum motivo que ele não sabia. E ele questionava a Deus e Deus não respondia, ou seja, havia um silêncio de Deus. Muitas vezes na nossa vida acontece a mesma coisa. Temos sofrido, temos passado por problemas e pedimos para Deus uma resposta, mas a resposta não vem, apenas o silêncio está ao nosso redor. E ao decorrer aqui a história, a Escritura fala que isso iria acontecer, e olha que coloca aqui, Deus tinha dado uma lição para evitar isto. A história de Jó mostra que o sofrimento é causado por Satanás, mas o Senhor predomina sobre ele para fins misericordiosos. Mas Israel não entender a lição. O mesmo erro pelo qual Deus havia reprovado os amigos de Jó se repetiu nos judeus ao rejeitarem Cristo e se repetiu posteriormente também até mesmo aos discípulos de Cristo. E Deus constantemente estava querendo mostrar o seu amor e a sua misericórdia em meio ao sofrimento que o pecado trouxe a este mundo, pois é através dele, através do pecado, que o sofrimento recai sobre os filhos de Deus e sobre toda a humanidade. E ao decorrer aqui, Deus então, ali no decorrer da história, Deus então ouve as orações de Jó e começa a responder às orações de Jó. É engraçado que ele começa então ali a repreender Jó pelos seus pensamentos. E ele começa a falar ali, Cristo começa a falar, Deus começa a falar, quem é você? Aonde você estava quando eu criei tudo? E começa a fazer diversas perguntas para Jó, para demonstrar então ali a posição de Jó como humano e a sua posição como Deus. E Jó então começa a entender algumas coisas que ele não compreendia. Por esse motivo, quando a gente vai ali para Jó 42, do verso 1 ao verso 6, mostra ali então que Jó começa a compreender, assim, realmente eu não entendia muitas coisas, agora eu começo a entender. Ou seja, Jó começou a olhar um quadro mais amplo. Jó conseguiu olhar ali então as coisas que estavam por trás do fundo, atrás do pano ali de fundo, que estava relatado sobre aquele seu problema, sobre sua aflição. Sabe, meus amigos, às vezes queremos respostas para as nossas aflições, e as respostas já se encontram na Bíblia, as respostas já se encontram no silêncio de Deus, pois esse mundo é um mundo de sofrimento, e isto vai prevalecer até quando Jesus dizer o basta, até quando Jesus colocar um ponto final em tudo isso, e restaurar tudo aquilo e restaurar novamente tudo como no original. E ali está também eu e você, vamos estarmos restaurados pela glória e majestade de Deus. Que Deus possa te abençoar durante este dia e que Deus possa te dar a paz. Grandioso Deus, amável Pai, nos dê um bom dia sobre a sua presença. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.